Ok, boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo Machado. Estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, aqui no cantinho do direito do Brasil, direito superior, onde o vento faz a curva, e é por isso que nós temos o melhor parque para a exploração da energia eólica aqui. E nós somos aqui do campus Natal Central, curso técnico de segurança do trabalho, quarto período, vespertino. Hoje é dia 3 de setembro de 2021. E hoje nós vamos tratar de água, tá? Vamos falar do sistema hidráulico preventivo. De início vamos falar dos hidrantes e mangotinhos, tá? E ainda vamos ter outra aula aí sobre os sprinklers, que é o sistema de chuveiros automáticos, tá? Então hoje vamos começar aí pelos hidrantes, tá? Porque a gente ainda vai aprender também a calcular a tubulação, as bombas, especificar a bomba, principalmente aí, para o nosso sistema hidráulico preventivo, tá? Deixa eu exibir aqui a minha slide, PowerPoint aqui, apresentação do PowerPoint. E rapidamente eu vou passar para o slide número 1, enquanto eu estou carregando aí para vocês. Volta. São só uns 382 slides, é rápido, fácil e indolor. Aí, consegui voltar para o primeiro. Estão vendo? Alguém me diz aí se está vendo? Então, né? Deixa eu voltar para o chat. Sim. Aí, muito bem. Estão animados ou estão aí mastigando mingau igual aqueles soldados rasos da marinha? Ah, eu não sei, será que vai ser útil? Quero ânimo aqui, viu? Porque o fogo não se apaga sozinho. Ele começa sozinho, tá? Mas ele não se apaga sozinho, não. Precisa de alguém furioso para conseguir apagar. Então, vamos lá. Gente, ó, o que seria isso, então, o sistema preventivo por hidrantes, que um dos tipos de hidrante é o mangotinho, né? O que seria isso? É uma distribuição de tomadas de água, tá? Pela minha empresa. De maneira que onde eu precisar eu vou abrir a torneirinha, né? Mas não é exatamente uma torneirinha, é uma torneirona, tá? E essa torneira também não vai funcionar sozinha, ela vai precisar de alguns acessórios, tá? Você já deve estar imaginando aí a mangueira, né? Então, esse primeiro momento aqui de sensibilização e mobilização, momento pedagógico aqui de fazer o foco, né, de a gente se concentrar, botar a nossa energia aqui nesse tema. Vou começar com essa imagem aqui. Vocês sabem o que é isso aí? Quem me diz o que é esse negócio aí? Essa construção? Ninguém diz nada? Alguém me diz no chat o que vocês acham que é essa construção? Isso aí é lá no Rio de Janeiro. É lá no Rio de Janeiro, onde o pessoal toma uns goró lá e compõe samba lá embaixo, os Arcos da Lapa. É isso aí mesmo. Realmente, os Arcos da Lapa usam esse projeto aqui. Eles são muito mais divertidos do que esse aqui, né? Só diferente. É só diferente. Passa um trem por cima, inclusive, lá nos Arcos da Lapa, né? Então, veja, gente, um dos problemas, né, da Roma Antiga, aliás, uma das vanguardas de tecnologia da Roma Antiga é o abastecimento de água. Os romanos se orgulhavam, eles se achavam mais civilizados do que o resto do mundo, porque eles tinham água nas casas. E também tinham um sistema de esgoto, coisa que até hoje, há muitos lugares não tem. Né? Muitos lugares aqui no mundo moderno, nosso mundo agora, que a gente acha que é todo conectado, todo digital, a gente não consegue ter água encanada e dar o destino correto para o nosso cocô, né? Então, veja só como os romanos eram avançados. Será que eles são descendentes dos deuses astronautas? Pousou uma nave alienígena lá, ensinou para eles a fazer isso? Não, tá? Simplesmente porque eles se baseavam já na ciência para desenvolver tecnologia. E para que a gente inventa tecnologia? Para viver melhor, né? No caso dos romanos, também para dominar o resto do mundo. Então, algumas coisas que a gente usa até hoje, como, por exemplo, o telhado romano da nossa casa, foi desenvolvida nessa época. E essa construção aí, o arco romano, essa forma aqui arredondada, ó, e essa pedra do meio a gente chama de pedra angular, é a última pedra que a gente coloca, tem que se fazer uma estrutura de madeira aqui para ir colocando essas pedras,
E aí o próprio peso das pedras aqui distribui a carga nos pilares. Isso deu um avanço muito grande, porque imagina você fazer uma estrutura dessa, e essa estrutura não é só artística, né? Já era uma coisa que você olhava assim, opa, tem romano aqui, né? Se tem romano aqui, eu tenho que pagar logo o meu imposto, senão vem aqui um centurião, passa a espada no meu pescoço, né? Se eu resolver ser aqui livre, né? Não era muito legal. Se fosse para você ser livre no Império Romano, ou você era militar, ou você era da alta sociedade, né? Senão você era escravo, mais ou menos como é hoje, né? Tá? Então, essa construção é, na verdade, para a gente transportar água. Tá? E os romanos traziam água de longas distâncias. Então, lá em cima, né, eu tenho uma canaleta coberta, inclusive, para não cair poeira e cocô de passarinho, não é nada. E eu tenho um ângulo de inclinação muito pequenininho, porque se eu fizer um ângulo grande, eu não vou conseguir vencer grandes distâncias. Tá? Então, os romanos desenvolveram isso aí, esse arco também para estruturar suas construções, mas nesse caso aí para economizar material. Então, imagina se fosse uma muralha completa, uma muralha da China, né? Então, eu não ia, além de eu bloquear o acesso, que às vezes é importante numa construção, mas eu poderia represar, por exemplo, a água e derrubar a própria muralha, e eu economizo muito material, né? E lá em cima eu tenho uma cobertura, outra invenção dos romanos é o concreto romano. Né? Era o concreto que não era ainda um concreto armado, né? Alguns milhares de anos depois aí, a gente começou a botar uma alma de aço dentro do concreto para melhorar a resistência à tração, mas o concreto, sem ser armado, ele já resiste muito bem à compressão. Tá? Então, esse aí é o aqueduto, há quem chame de arqueduto, porque tem arcos, né? Mas não é isso, é um aqueduto formado por arcos romanos. Se usava essa estrutura também para fazer pontes, e, e já na mesma época, ali, uns 100 anos depois, eles começaram a fazer esse arco cruzado, e aí inventaram outra coisa importantíssima dos romanos, que é a abóboda, para fazer coberturas de prédios, né, de templos, de grandes áreas, e aí, à medida que se melhora o tamanho do arco, eu posso distanciar as colunas, né? E aí eu tenho um vão livre no meio, que isso é interessante para as construções. Né? Então, para que eles faziam isso? Para trazer água de longa distância para Roma. Claro, agora a gente já não usa mais isso, a gente vai usar uma coisa chamada tubo. Tá? Então, o que é um tubo? O tubo é um duto circular. Tá? O duto é um condutor de fluido, ou fluido no popular aí, né? Fluido, mas na ciência, fluido. Então, o tubo, o que a gente também chama de cano, às vezes, o popular aí chama de cano, né? É um duto circular. Em algumas situações, por exemplo, para transportar ar, eu posso preferir um duto quadrado, ou retangular, ou elíptico, depende da geometria, por onde eu vou passar isso, para de climatização, normalmente a gente usa ele quadrado, né? Porque é mais fácil de encaixar, de transportar. Tá? Para líquido, é sempre melhor o redondo, porque eu vou ter menos perda de carga, eu vou ter a maior área na geometria, a maior área disponível na geometria, tá? E isso me facilita aí na diminuição do atrito. Então, esse primeiro sistema aí que estou mostrando para vocês é um sistema superior, com prumadas aí, 6 prumadas. Então, acima do prédio ali eu tenho um reservatório elevado, eu tenho que fazer essa água chegar ali de algum jeito, né? E que a gente vai aprender isso na aula de cálculo depois. E aí eu estou descendo ali 7 prumadas. Essas prumadas, vou colocar um T ali, uma derivação, em cada andar, para poder ali ligar o meu hidrante. Tá? O hidrante é a tomada d'água, aquele registro com a conexão ali. Tá? E esse hidrante, claro, vai ter que ter uns acessórios aí, um deles é a mangueira, outro é o esguicho, como a gente vai ver logo para frente. Esse outro sistema aqui, também no prédio, no mesmo prédio, esse é para o sistema de chuveiro automático. Vejam que agora eu tenho uma prumada só, e aí eu vou distribuir pelo teto de cada andar uma rede onde eu vou instalar os bicos
de aspersores, né, dos chuveiros de emergência, também conhecido como sprinkler, né? Sprinkler em inglês é pulverizador ou aspersor. A gente chama de agricultura aqui de aspersor, né? E aqui o bombeiro chamou muitos anos de sprinkler, né? Esse sonho que a gente tem de ser americano, né? Mas hoje a norma chama de chuveiros de emergência. Então, esse da esquerda para hidrante, esse da direita para o sprinkler. Às vezes, em algumas situações, eu vou ter que ter os dois, tá? Vamos ver quando é que eu tenho que ter um, outro ou nenhum dos dois, tá? Então, a situação mais básica é essa daqui. Eu tenho um reservatório superior, que a gente chama de RTI, Reserva Técnica de Incêndio, e aí eu tenho aprumada, em cada andar eu vou colocar uma válvula, chamada válvula de globo angular. Tá? Faz uma curvinha de 45 graus, e é onde eu vou conectar ali a minha mangueira de incêndio. No caso do hidrante de parede, né, que eu posso usar também um mangotinho, já vou mostrar para vocês, é um pouco diferente. E lá embaixo, então, tem ali o hidrante número 1, o hidrante número 2, então, e ali embaixo eu tenho o hidrante de recalque. Então, o que seria isso? O hidrante que tem menos pressão aí nesses, todos aí, tá? Como é um sistema gravitacional, é aquele hidrante número 1, porque ele tem uma coluna d'água acima dele, né? Menor do que os outros. Não sei se vocês já tiveram uma experiência, assim, de mergulhar a mais de 3 metros de profundidade, né? Quando você vai mergulhando, você vai vendo que a máscara de mergulho vai colando no rosto, e vai, quando chega em 3 metros, é o ponto mágico ali, né? Dói o ouvido. Porque o que está acontecendo ali? Quanto mais profundo eu estou indo, mais pressão eu vou ter, porque eu tenho uma coluna de água maior em cima da minha cabeça, e já posso adiantar para vocês que cada 10 metros corresponde a uma atmosfera. Então, já saí de uma atmosfera, se eu mergulhei 10 metros, já são duas. Tá? Então, claro, quanto maior essa altura dessa caixa d'água aí, maior vai ser a pressão nos hidrantes, e o hidrante, sempre que tem menos pressão, é esse hidrante número 1. Se eu usar a gravidade, tá? Se eu usar uma bomba, porque às vezes a gravidade não é o suficiente, eu vou botar essa bomba logo aqui no pé da caixa d'água, debaixo da caixa d'água aqui, ó. Aí eu começo a ter a maior pressão nesse hidrante aqui. A gente calcula que o hidrante menos favorável, que é aquele hidrante mais longínquo que tiver, se a pressão estiver boa naquele, vai estar boa nos outros também. E esse hidrante de recalque aqui, ó, ele não é para ser usado como mangueira. Tá? Ele é para ser usado como uma realimentação. Tá? Então, imagine que acaba lá aquela reserva de água, por algum motivo, ou secou, ou não tinha, ou eu gastei no incêndio e acabou. O bombeiro pode vir aqui nesse hidrante de recalque, conecta o seu caminhão, deixa eu passar o meu mouse aqui, conecta o seu caminhão com a mangueira aqui nesse hidrante e manda pressão com a bomba do caminhão para cá para cima. Isso aqui é uma válvula, deixa eu ver se eu botei o nomezinho dela ali. Isso. Essa aqui é uma válvula de retenção, que ela tem o papel de não deixar a água voltar. Tá? Porque, claro, eu não vou querer encher essa caixa d'água, o que eu quero é pressão no hidrante. Pressão e vazão, né? Então, eu quero água no hidrante. Entenderam? O Matheus está dizendo que já mergulhou na parte funda da piscina do IF. Muito bem. Ali acho que é 2,5 metros, se eu não me engano. Talvez tenha 3 metros. Né? Não me lembro Não, agora. professor, a parte mais funda é 5 metros e pouco. É 5? Opa, massa, massa. Quem sabe, quando eu vier definitivo aqui para o campus central, eu trago vocês para um curso de sobrevivência na água ali. A gente joga vocês ali, quem sobreviver ganha o diploma. Tá? Então, tem um curso aí de salvatagem, faço o curso FIC, Formação Inicial e Continuada. Já fiz uma turma aí no campus central. Talvez até algum de vocês participou. Então, gente, o que vai definir o sistema preventivo por hidrantes aqui, e também os sprinklers, e também a reserva técnica de incêndio, é a IT 22, tá? Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, número 22. Em outro estado, pode ser outra norma, tá? O do estado do Rio Grande do Norte pegou a IT 22 do Corpo de Bombeiros do São Paulo, de São Paulo, e clonou. E clonou aqui, tá? Inclusive o númerozinho dá, tá? IT 22 de 2018.
ela é que vai me dar o norte se eu preciso ou não de um hidrante, né? Então, como é que eu sei, o que que vai definir isso de eu precisar de um sistema de hidrante, de sprinkler ou não, né? Eu tenho que ver as exigências de norma, os tipos de hidrantes que existem aí, vamos aprender a equacionar também, dar manutenção nesse sistema e, claro, usar, né? Porque quem vai ensinar alguém a usar isso, né? Esse cara sou eu, não é eu, professor Ricardo, é você aí, técnico de segurança do trabalho, vai ter que ensinar as pessoas na empresa a usarem esse sistema. Né? E também vamos aprender a equacionar a RTI, que é a coisa mais fácil que tem aqui, vocês vão ver que é só entrar numa tabelinha, antigamente tinha que fazer uma continha chatinha ali, mas agora você entra numa tabela. Então, como é a Maria das Graças entrou de novo, deixa eu colocar de novo aqui o formulário aí no chat, quem chegou mais atrasado aí. Como é que eu sei que o meu prédio, a minha empresa, meu shopping center, meu hospital, minha escola, minha igreja, tem que ter um sistema de hidrantes? Vou aqui na IT01, tá? A IT01 é aquela mesma, né? Não sei se vocês são aí, se vocês usam o Antigo Testamento, né? Quem é cristão novo aí, cristão, quem é judeu, usa o Antigo Testamento, tem lá aquelas 10 mandamentos do Moisés, né? Então Moisés subiu ao monte, Deus passou o fax lá, acendeu a fogueira, pum, printou lá numa impressora 3D as duas tábuas dos mandamentos, com os 10 mandamentos. Depois botaram dentro lá da fugiu aqui, da Arca Arca, da Aliança. isso, a Arca da Aliança, e aí tá no filme do Indiana Jones, né? Mas ok, o que que é o mandamento número um? Quando eu era pequenininho ali, com 12 anos, os católicos aí têm que fazer uns cursos de formação, tá? Você tem que fazer uma coisa chamada Primeira Eucaristia. É um curso de 2 anos, agora é 3 anos. 3 anos sobre principalmente o Novo Testamento, né? A vida de Jesus ali. E aí eu dizia para o pai lá que não conseguia decorar, meu pai era um fundamentalista católico lá, tinha feito curso de diácono, tudo, era sobrinho do cônego Rodolfo Machado, lá na cidade de Biguaçu, e aqueles padres velhos que até dizia quem é que ia ganhar a eleição, tudo, das antiguidades lá. E ele disse: não te preocupe em decorar os 10, não, decora o primeiro. Se você souber o primeiro, amar a Deus, você não vai roubar, não vai querer desejar a mulher do próximo quando o próximo está próximo, você não vai querer prestar falso testemunho, não vai matar ninguém e tal. Aqui também, gente, a IT01, para a gente, é muito importante porque ela vai definir a necessidade das outras. E nas NRs também é assim. A NR1 é a mãe das outras. Não mãe das outras, porque existe uma portaria que define como fazer uma NR, que a gente chama de NR0, né? Mas na NR1 é que vai dizer quais são as responsabilidades de coisa, de maneira geral como funciona. Inclusive agora enxertaram, que eu achei bom na NR1, o PGR, o Plano de Gerenciamento de Risco, né? Que é a mãe de todas mesmo. E na IT01 é onde eu vou classificar a minha edificação e com essa classificação eu vou saber o que que eu preciso ter. Tá? Mais ou menos como você tem uma classe social. Se você se considera, por exemplo, classe pobre alta, você tem que ter um iPhone. Né? Se você é média baixa, você tem que ter também um iPad. Né? Não só um iPhone, só já não basta. Se você é classe pobre alta, você tem que ter aí um iPhone, né? Se você é classe pobre média, você vai querer ter aí um Samsung desse do professor Ricardo aqui, meio ultrapassado aqui e tal. Um Samsung A5 aqui. E ainda fica se amostrando que o negócio funciona porque sabe usar, né? Então, dependendo da sua classe, aqui não é classe social, é claro, né? Da sua classe, da edificação, e essa classe, ela não é baseada em ser rico ou ser pobre, porque eu posso ter um pobre ou um rico na mesma classe aqui, nesse caso, tem a ver com o risco de incêndio, tá? Principalmente com a carga incêndio da edificação e o tipo de ocupação dessa edificação. Tá? Então, como a gente está aqui usando como base sempre uma escola, né? A gente já fez alguns projetos aí do campus Parnamirim aqui, né? A gente tem um E4, tá? Então, grupo E, educacional e cultural, E4 é a escola profissionalizante, tá? Deixa eu permitir, tá um sucesso danado de audiência, mais uma pessoa que chegou aqui, muito bem, boa tarde, está aí no chat o nosso
pegar mais uma aguinha aqui no Santo Graal dos professores federais, só um momento. Ó, veja que a água do professor Ricardo também ela é calculada, o negócio aqui é equacionado pelo número de palavras que eu falo, eu já tomo alguns ml de água aqui calculados. Então vamos lá, ninguém ri das minhas piadas, né? Uma desgraça. Tem um professor aqui, o professor Ciro, de português, ele diz que eu tenho uma piada infame para tudo aqui. Não tem graça minhas piadas, mas eu tenho a esperança de que alguém ache graça e se motive a estudar a minha disciplina aqui, a minha matéria, por conta dessas piadas. Só que não, né? Mas tudo bem, vamos aí, vamos tentando. Então, veja, eu vou lá nas tabelas, ali eu tenho exigências, a gente separa em duas categorias, tá? Abaixo e acima de 750 metros quadrados e abaixo e acima de 12 metros de altura. Deixa eu desligar esse WhatsApp aqui, peraí, que já está me perturbando aqui. Pronto, está desligado. Ok, então o número mágico aí, 750 metros quadrados de área e 12 metros de altura. Então, nesse caso aqui, é para uma área maior do que 750 metros quadrados ou uma altura maior do que 12 metros. Lembre-se que eu estou falando da edificação aqui, das edificações da nossa instituição, do IFRN, tá? Cuidei para você não ficar bitolado. Ai, meu Deus, o professor só ensinou a projetar a escola, e agora quem sou eu? Não sei quem sou, não sou ninguém mesmo. Não entre nessa, né? É só um exemplozinho, uma coisinha didática que você vai classificar a sua edificação. Nesse caso aqui, o E4, aí de Parnamirim, peraí, que deu um chabu aqui, travou. Peraí, só um momento. Agora sim. Se for de Parnamirim, é uma edificação térrea, será que ela vai ter que ter hidrantes em mangotinhos? Vai ter que ter. Na verdade, todas as edificações escolares com mais de 750 metros quadrados têm que ter hidrante. Tá? Ou com menos de 750 metros quadrados e altura maior do que 12 metros, vai ter que ter também. Tá? Então, eu posso ter aqui uma edificação com 750 metros quadrados e uma altura de 6 metros, também vai ter hidrante. Uma altura entre 6 e 12 metros, também vai ter hidrante. Uma altura de entre 12 e 23 metros, também tem que ter hidrante. Ah, professor, então toda escola tem que ter hidrante? Não, meu amigo, se a escola tiver menos de 750 metros quadrados, e também menos de 12 metros de altura, não preciso ter aí o hidrante. Né? Por isso que eu falei para vocês que a gente sempre tem que ter prevenção de incêndio, mas assim, o sistema mínimo requerido é o de extintores. E, claro, à medida que vai ficando maior, eu vou tendo que ter outros. Né? Extintores, saídas de emergência também é obrigatório, né? Mas sistemas assim que requerem equipamentos, o mais basicão é o de extintor. Então, veja o IF aí de Parnamirim, que tem 2.500 metros quadrados, fatalmente ele tem mais de 750 metros quadrados, ele vai ter que ter hidrantes, né? E aqui está um corte vertical de um sistema, de um sistema de tubulação de hidrantes. Aqui também tem os sprinklers, vamos tentar entender. Vamos lá. Temos aqui um reservatório de água e aqui no fundo do reservatório a reserva técnica de incêndio. Detalhe, essa reserva técnica de incêndio só vai poder secar se tiver um incêndio. Tá? Se acabar a água de consumo, cadê o meu mouse? Ela não vai continuar descendo esse nível, porque a tomada d'água de consumo é aqui lateral, tá? Bem nessa alturinha aqui, ó. Tá? Fiz até um efeito sonoro aqui para ficar na memória de vocês. Antigamente se fazia no fundo também, mas com um caninho comprido. Aí o zelador entrava na caixa d'água com uma serrinha, serrava o cano lá, pum, ia para aproveitar a água do incêndio. E rezava, ou esperava, né, que nunca desse um incêndio quando tivesse faltando água, né? Tá? Como é que essa água sobe ali? Em algumas regiões, eu tenho uma pressão na rede da minha concessionária que é o suficiente para vencer alguns andares aí. 2, 3, 4 andares, né? E em muitas regiões eu não consigo vencer nem 2 andares. A minha casa aqui, por exemplo, aqui em Nova Parnamirim, que em nem, né, que é nem Natal e nem Parnamirim, tem momentos do dia que não sobe água, porque a pressão está menor na rede, porque está aumentando o consumo. O que me garantia fazer essa água?
de cisterna, eu uso um reservatório baixo, normalmente subterrâneo, e aí eu tenho ali uma bombinha d'água automática, uma boia de mercúrio, que vai estar ligando e desligando à medida que ela enche essa caixa de cima, esse reservatório superior. É uma bombinha pequena, tá? Não precisa da vazão que o meu hidrante requer, tá? Porque ela tem tempo para encher. Pode ficar o dia inteiro enchendo a caixa d'água. Pô, e na hora do incêndio, professor? Na hora do incêndio não dá para repor, não. Ela não vai dar. E na hora do incêndio eu posso ter também um blackout, e aí essa bombinha de consumo normal aí não vai estar operando. A outra tem que estar, né? Se eu tiver uma bomba de incêndio como essas duas aqui, uma para o sprinkler, outra para o hidrante, não, desculpa, uma bomba jockey e uma outra bomba. Não, aqui são duas, não é jockey não. Superior não usa jockey não. Duas bombas aqui para os dois sistemas, né? Para o sprinkler e para o hidrante. Então, essas bombas aqui, elas têm que ter um circuito elétrico independente e a prova de pane, a prova de problema. Se eu não tiver como garantir isso, eu tenho que botar ali uma bomba também a combustão. Pode falar, Matheus. Professor, é aquela negócio, vai ter que ter duas fontes de alimentação, né, no caso. É isso. Nesse caso, a gente faz um circuito independente para o sistema de incêndio, um circuito elétrico independente, para que se o bombeiro precisar cortar a energia para dar combate ao fogo, ele não vai cortar a energia das bombas, tá? Então, se faz uma instalação separada, com uma entrada separada, a proteção separada também da instalação de consumo do prédio, tá? Então, aqui vocês podem observar que a gente tem uma sucção aqui da bomba, a bomba está puxando água aqui do reservatório e mandando aqui para essas duas redes, ó, essa rede aqui da esquerda, vermelhinha, são os hidrantes, e essa da direita aqui são os sprinklers, tá? Os chuveiros de emergência. E aqui ainda aparecem uns drenos, aqui umas válvulas de manobra, chama de válvula de governo, né? VG, válvula de governo, para eu poder dar manutenção em cada andar, trocar um bico de sprinkler desse, eu tenho válvulas de manobra aqui. E lá embaixo, aqui embaixo no canto direito inferior, ó, eu tenho os hidrantes de recalque para o sprinkler e pro hidrante. Tá? Eu vou pressurizar aquele que está requerendo, né? Maria das Graças está dizendo que a internet está ruim, não faz mal, mas se vai caindo, chegando de novo, e se quiser depois pode assistir aqui a gravação, tá? Agora melhorou? Tem uns momentos que fica ruim mesmo, né? Então, gente, olha só, por que eu estou usando uma bomba aí? Porque somente a gravidade, a força da gravidade, não é, nesse caso aí, né, não é o suficiente para eu ter pressão nos hidrantes, né? Então, a gente calcula esse reforço aí, né, de pressão que é a bomba, para o sprinkler também, tá? Outra solução para não usar a bomba seria eu fazer um reservatório mais alto, mas isso é muito mais caro mesmo, tá? Porque a água é muito pesada e eu tenho que ter uma estrutura muito reforçada para manter esse reservatório estável, né? Estático ali. Então é mais barato comprar uma bomba elétrica aí. Ah, mas vai gastar mais luz. Não, ela só liga quando der o incêndio. Não fica gastando luz, não. Tá? É bem mais barato, tá? E outra solução também seria eu colocar um reservatório inferior. Mas como eu já tenho que nas casas, nos apartamentos aí desse prédio, o consumo, a gravidade já segura, já dá certo, então se opta sempre em fazer um reservatório elevado. Tá? Nos nossos prédios aqui, aí a gente tem que pensar, tá? Se faz um reservatório elevado ou não, eu tenho que ver o volume também, se vale a pena. E uma ideia que eu estou usando aí, que eu quero ainda instalar, é usar a piscina. Né? A gente acabou de comentar aí da piscina do Campus Central. Inclusive, um colega de vocês aí fez um TCC aí, orientado aqui pelo professor Ricardo, para usar essa piscina como reservatório de incêndio. Aí a gente vai ver que é um sistema um pouco diferente desse aí, tem que ter também uma bomba jockey. A gente vai ter uma aulinha só de bombas ainda. Ok, entenderam aí? Então vamos avançar. Ó, essa bomba aqui, esse pessoal, não me lembro se é do Senac ou se é do IFRN, acho que é do Senac. Essa é a bomba de incêndio do Midway.
Midway Mall. Então, normalmente a gente fazia uma visita ali, conhecia lá os bravos, lá, os bombeiros civis lá, e mandavam um ofício, eles recebiam a gente e mostravam toda essa instalação aí. E ali vocês veem uma bomba grande, aqui mais no centro, e aqui à esquerda, deixa eu ver se consigo passar o mouse ali. Aqui à esquerda uma pequenininha, essa pequenininha chama bomba Jockey. E aqui no lado direito, não dá para ver, tá atrás desses homens grandões, fortões aqui, tem uma bomba a combustão, tá? Tocada por um motor de caminhão ali. Tá? Por que que tem que ter essas três aqui? Pô, porque no Midway o reservatório é inferior, tá? O Midway não tem uma caixa d'água elevada, então a água não vai subir de graça lá para o andar lá da garagem 6 lá, tá? Do G6 ou do terceiro andar ali de lojas. Então eu tenho que ter uma bombinha pequena que pressurize esse sistema. Tá? Mas essa bombinha ela me dá pressão, mas ela não dá vazão, não dá muito volume d'água. É só para manter o sistema com a pressãozinha. Quando eu abro lá o hidrante, lá na garagem 6, ou em qualquer outro lugar do Midway, né, essa pressão é o suficiente para fazer a água se deslocar no cano, tubo, né? E aí, nesse tubo, a gente tem chaves de fluxo. Essa chave de fluxo vai ligar essa bomba cavalar que tem aí no meio. Pum! Aí é como você ter dois cachorros, assim, um Rottweiler e um Fox Paulistinha e um Pinscher. O Pinscher faz o barulho pro Rottweiler arrancar o braço do ladrão, né? Mais ou menos isso, tá? Então o Pinscher aí não sei se vocês conhecem de cachorro aí, mas o Pinscher é o cachorro menor, é aquela bombinha pequenininha ali, ó, não ninguém nada por ela, pequenininha, né? Não se iluda, tá? Potência não é nada sem controle, tem coisas aí que surpreendem a gente. Então é ela que vai dar a pressão suficiente para dar o sinal para entrar outra bomba grande. Se essa bomba grande falhar, nesse caso aí, temos uma bomba de combustão lá, a bomba tocada a óleo diesel, motor de caminhão, que vai mandar água para cima. E sabe o que é o reservatório do Midway? É a água do ar-condicionado, é água gelada. Tá? Aqui do lado dessa casa de máquinas aí, a gente tem uma casa de refrigeração de água. Tem lá uns equipamentos chamados chiller, refrigerador, né? Chiller. E ele gela a água, e o ar-condicionado do Midway é a água, tá? Ele circula água gelada nas serpentinas e aí sopra lá um ventilador, um vento nessa serpentina e manda ar gelado nos andares. É mais barato você transportar água gelada do que ar gelado, tá? E claro, esse reservatório, essa água recircula, né? E no incêndio, você puxa dessa água para apagar o fogo, né? Ainda mais que ela está gelada, então vai ter um efeito melhor ainda, tá? Para combater um incêndio. Tá? Então, é uma água que está ali recirculando. Mesma coisa a nossa piscina do Campo Central. Ela está ali, está sendo usada, não é uma água morta, está sendo tratada, está sendo usada. E numa eventualidade do incêndio, a gente usa uma pequena fração dessa água aí. Não se preocupe que não vai aspirar nenhum de vocês para dentro do cano lá, para dentro da bomba, fica só o esqueletinho agarrado lá no ralo da piscina, não, né? Que tem, claro que tem uns cuidados aí de sucção, né? Vamos tentar implantar esse sistema aí no campus central, tá? Nos campos do interior, acabou, também queria usar a piscina, sabe? Mas nos campos do interior, as piscinas são mais longe do bloco principal, então eu ia acabar gastando mais dinheiro com a bomba e os reservatórios de água dos campos do interior, e já tem um volume que atende, sabe? Então a gente acaba usando o reservatório superior mesmo, mas todos eles têm uma bomba de incêndio também. Nesse caso do reservatório superior, não precisa da bomba choque, porque a própria gravidade consegue dar o fluxo. Mas para ter o fluxo que a norma pede, quando eu abrir o hidrante lá, a válvulazinha de fluxo vai acionar como se fosse uma comporta assim dentro do cano, do tubo, né? E aí vai acionar a bomba elétrica, normalmente é uma bomba de 10 HP, 10 cavalos, hein? Nossos campos do interior, né? Mas não se preocupe, nós vamos ter uma aula sobre isso. Vamos nos familiarizar com esse cálculo dessas bombas, né? Ó, então aqui eu tenho duas, ó. Isso aqui é um reservatório superior, dá para saber, porque não precisa de bomba jockey. Eu tenho uma bomba de incêndio, normal, isso aí deve ser uma de 5 cavalos, 5, 7 cavalos. E eu tenho uma outra bomba de emergência ali, a gasolina. Tá? Então entra uma, se falhar a eletricidade, liga a outra.
Aqui um reservatório inferior, essa bomba da esquerda é a bomba jockey, dá para ver porque ela tem um rotor menor, o diâmetro da tubulação também é menor, e a bomba da direita é a bomba de incêndio de alta vazão, né, e a jockey de alta pressão. Então veja, se falhar a eletricidade aí não tem a bomba gasolina, né, é por isso que aí não pode falhar, ou eu tenho um gerador, ou eu tenho um circuito blindado, né, parece bomba de praia, né, parece aquelas casinhas que a gente faz na praia para puxar do poço artesiano. Ó, aqui tem as três, ó, a da direita é a bomba jockey, a do meio é a bomba vazão, isso aí deve ter uns 10 cavalos, e a da esquerda a gasolina. E ali em cima, gente, ó, aqueles azulzinhos ali, ó, aquelas três pecinhas azuis ali, elas são os pressostatos, tá? Quando a pressão da rede cai, ela liga aqui a outra bomba, tá? Então, quando a bomba jockey não consegue manter a pressão, o pressostato liga a bomba. Pode ser também comandado por chave de fluxo. Normalmente a gente usa as chaves de fluxo também para acionar os alarmes, tá? Saber qual hidrante foi acionado, e aqui nesse sistema pode-se usar aqui o pressostato. E esse quadro de comando aí, como o nome diz, serve para comandar as três bombas, então tem um botão ali no meio que vai botar em manual, automático ou desligado, três posições, esse botãozinho aqui, ó, um para cada bomba, e aqui um LED de operação, né, quando acende o LED é porque a bomba está operando. Então, algumas vezes eu vou ter que botar no desligado aqui, posso botar no manual para fazer um teste, por exemplo, da bomba. E quando eu ligo aqui o manual, gente, ela vai estar acionando, né? Mas se eu colocar no automático, eu tenho que aí abrir um hidrante para ela acionar. E posso desligar para fazer manutenção. É uma maneira de manutenção elétrica. Então, aqui tem um vídeo, não posso mostrar aqui porque eu estou gravando essa aula, então não posso mostrar o vídeo do vídeo, mas é uma visita. Depois eu mando para vocês aí no WhatsApp, aí está no YouTube, isso aí. Uma visita que a pessoa gravou numa casa de bombas. Sinalização, ó, aqui errei o número da norma de novo, ó. Essa aqui é a norma antiga, esqueci de atualizar. A sinalização para o sistema de hidrante, gente, é composta aí por essas três placas, tá? A primeira é para o mangotinho, já vou mostrar o que é um mangotinho. A segunda é para o abrigo de mangueiras. Quando tem o hidrante dentro do abrigo de mangueira, a gente usa só aquela ali, simbolizando mangueira, que tem hidrante, né? E se o hidrante for separado, ele não tiver junto na mesma caixa da mangueira, não tiver dentro da caixa da mangueira, a gente usa esse H. Aí depende do estilo construtivo, se é um hidrante industrial, se... Mas é muito comum a gente usar o hidrante de parede, que já tem a caixa de mangueira, o hidrante é dentro da caixa de mangueira. Aí a gente vai usar essa plaquinha número 25, hein? Essa do meio aqui, tá? Ó, é mangueira e hidrante. Se for só o hidrante, é o H. Eu não gosto muito dessas coisas com letra, porque confunde com outras sinalizações, tá? Mas de qualquer forma, tá aqui a norma. E esse aqui é o mangotinho. O mangotinho é isso aqui mesmo, um carretel. E aqui eu tenho um sistema, uma conexão rotativa. Vou mostrar para vocês. É esse aqui, ó. O mangotinho é o mais simplesinho, tá? É o hidrante mais faixa branca, vamos dizer assim, tá? Do karatê aí, o principiante, né? O hidrante que tem a pressão menor, o mais fácil de operar, e ele tem uma mangueira semi-rígida. Então, aqui no centro do carretel, a mangueira está aqui nesse carretel, né? Aqui eu tenho uma articulação, ó, quando eu puxar esse carretel vem para fora da caixa, e essa mangueira aqui, claro, articula. E aqui no centro do carretel eu tenho uma conexão rotativa. Então eu consigo passar água aqui enquanto esse carretel está girando, tá? Então não preciso lançar toda a mangueira para poder usar o meu mangotinho, tá? E o esguicho dele também já é conectado na mangueira. Como eu não preciso estar lançando a mangueira, não tem necessidade de tirar esse esguicho. Então, algumas situações, alguns riscos aí, para algumas cargas de incêndio, a gente pode usar o mangotinho. Tá? O mais comum, aqui no Rio Grande do Norte, ainda não vi uma instalação com mangotinho. Já vi em embarcações, tá? Se usa ele, mas embarcações de porte maior, né? Mas em prédios, assim, ainda não vi, mas dá de usar, tá? O pessoal prefere usar o hidrante de parede por conta da manutenção, a troca de mangueira, a manutenção é mais fácil, tá?
essa parte aí de manutenção da parte metálica, né, dessas conexões, corrosão e tal, mas ainda se usa. Aí quando você puxa o carretel, ele vem para fora, ele articula, aí você puxa a mangueira, ela sai desenrolando ali, e você abre o registro ali embaixo, a válvula, essa válvula de controle aqui, e aí rock and roll, né? Manda água aí no maligno, né? E o hidrante de parede, normalmente é uma caixa metálica ou de fibra de vidro, embutida na parede ou sobreposta, e muitas vezes a gente põe dentro dessa caixa também o hidrante. Se lembra que o hidrante é essa tomada d'água aqui, ó, esse registro aqui angular, globo angular, 45 graus. Isso é o hidrante. Na Marinha o pessoal chama de tomada d'água, tá? Então a gente acaba chamando esse conjunto de hidrante, mas se lembre que ele pode ser separado, o hidrante, desde que a caixa de mangueira não fique a mais de 5 metros do hidrante, tá? É o caso aqui, nessa figura. Meio pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ver no celular. Eu tenho aqui 2 hidrantes e 2 caixas de acessórios. Mangueiras, guicho e chaves, acessórios. Né? Ó, aqui, isso aqui era no antigo Hiper, agora ele está sendo o Hiper aqui em Natal, ali do começo da Ayrton Senna, né? Está sendo agora, foi vendido, está sendo transformado aí numa grande loja ali de materiais de construção, né? E decoração, fazendo um estacionamento, acho que maior do que o do Natal Shopping ali. A pessoa acho que vai poder passar uns 3 noites, 3 dias ali dentro comprando, porque tá chique a loja, né? Mas esse hidrante era lá, tá? Bem na saída da escada rolante ali. Escada rolante, não, da rampa rolante do hiper, eu tinha o hidrante à direita ali, 2 hidrantes com 2 caixas de mangueira. É possível isso, tá? E ali em cima eu tenho uma botoeira de alarme, ó, que a norma diz que também eu tenho que ter próximo aos hidrantes também, preferencialmente próximo aos hidrantes, ter pelo menos uma botoeira. E aqui os acessórios. E esse aqui é num lugar que a minha mãe gostava muito de ir, aqui no centro de turismo. Não sei se vocês sabem, esse centro de turismo já foi uma prisão, né? Cada cadeia ali é uma lojinha, né? De artesanato e tal. Aqui na descida ali, quem vai para Ribeira, né? E aí tá aí o Lampião cuidando, o hidrante da direita do Lampião aqui e o extintor comunista na esquerda ali, como é o hidrante comunista vermelho ali na esquerda. Professor, Pode falar, Matheus. licença, aí nesse caso eu tenho que conectar a mangueira nesse hidrante para poder utilizar, né? Já que está separado. Isso, tinha uma norma antiga que dizia, não sei se mudou essa norma, mas aqui no Rio Grande do Norte dizia que a mangueira tem que sempre estar conectada, né? Mas isso é um problema, porque você não consegue lançar ela como conectada, ela dá nó. Então, você primeiro lança a mangueira e conecta no hidrante, e conecta na outra mangueira, normalmente são 2 lances de mangueira, né? Para daí poder abrir o hidrante. Importante é não estar a mais de 5 metros aqui, a caixa dos acessórios do hidrante. Gente, vamos fazer um intervalo? Mais alguma pergunta? Vou parar a gravação aqui então. Intervalo de 5 minutos, de 15 minutos.